Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, irmãs, paz e bênção para vocês. Vamos invocar o Espírito Santo, pedindo a Ele que nos dê sua graça, sua luz, resplandeça sobre todos nós. Então, rezemos, pedindo a luz do Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho que está em Marcos 8, de 14 a 21. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tende olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de que quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, durante a travessia do lago, os discípulos ouvem a recomendação de Jesus de se preservarem do fermento dos fariseus e de Herodes. E o que é esse fermento dos fariseus e Herodes? É do seu messianismo nacionalista, político, mas pensam que Jesus se esteja queixando pelo fato de não terem levado consigo o pão necessário. Jesus está falando de um pão e eles estão entendendo outra. Como que nós somos lerdos, às vezes, para entender o projeto de Deus. Jesus está falando do fermento dos fariseus, que é justamente aquela visão deturpada que eles podem ter de Jesus, assim como Herodes pode usar da dimensão política da fé, dos fariseus que podem usar desta fé com falso messianismo. Esse é o fermento. E hoje também. Hoje há muitas pessoas que querem confundir a fé com política, envolver uma coisa na outra. Não estou dizendo que nós devemos ser alheios a isto, não. Mas às vezes vamos misturando as ideologias, as ideologizações políticas partidárias dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, que gera tanta briga, polarizações de um lado ou de outro. Esse fermento, às vezes do mundo, dos fariseus, com um falso messianismo,
anunciando que aquela forma de crer é a salvação da igreja e do mundo, nós precisamos ter cuidado. Cuidado com esse fermento dos fariseus, cuidado daqueles que se servem de uma religião cheia de hipocrisia, cheia de não me toques, de uma religião de puros, de perfeitos, de uma religião de um povo legalista, ou de uma religião de um povo que só fala da dimensão política, de uma politização da fé. Claro que nós estamos no mundo e o cristão deve falar de política, mas não de política só partidária, de um partidarismo. Não. Nós temos, irmãos, que anunciar o Evangelho, viver o Evangelho e, em nome do Evangelho, nós orientarmos, nós mostrarmos o caminho para as pessoas, tendo todo o cuidado para que nós não ideologizemos a nossa fé. Senão a fé, o compromisso nosso vira uma ideologia. E pior ainda quando se torna uma ideologia partidária. Os discípulos dizem entre si, é porque não temos pão. Pensa que Jesus está falando de pão. Mas Jesus percebeu, ele perguntou-lhes, por que discutir sobre a falta de pão? Vós não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Veja bem, tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de que quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, Jesus recorda o milagre da multiplicação dos pães, para que os discípulos entendam quem é Jesus, o que Jesus realmente veio fazer. Ele veio para ensinar, ele veio para salvar, e o milagre do pão queria abrir o coração dos discípulos para poder enxergar uma nova realidade, um novo momento que estava ali acontecendo, onde Jesus ensina e onde Jesus parte o pão, onde Jesus alimenta o espírito e alimenta também o coração, o corpo, para que possam, assim, integralmente servi-lo. E não, quando há uma ideologização, nós vemos só um lado da moeda e não vemos o ser humano na sua globalidade, na sua totalidade, na sua integralidade. Então peçamos a Jesus, irmãos, que abra nossos ouvidos, abra nossos olhos, que o Senhor amoleça os nossos corações endurecidos, para que o Evangelho, a palavra da vida, a boa nova, seja acolhida, vivida e proclamada em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.